Falei alguma coisa errada, pastor Bruno? É isso aí. Abra sua Bíblia em Atos 6, versículo 4. Eu estou muito empolgado para o que Deus vai fazer aqui. Eu sinto tremenda unção desses dias. O Espírito Santo tem me dito que nós vamos viver o maior avivamento da história. É o maior avivamento de todos os tempos, porém o mais curto. E existem algumas características no avivamento de nossos dias, que é diferente de todos os outros avivamentos da história. Avivamento esse, que será maior que Atos 2, será que maior que Brownsville, Pensacola, maior que o avivamento de John Wesley, maior que o avivamento de Jonathan Edwards, maior que o avivamento de Evan Roberts, maior que o avivamento de Dwight Lyman Moody, maior que o avivamento de Charles Finney, maior que o avivamento de John Bunyan. Ou seja, todos os avivamentos da história jamais viveram o que nós vamos viver. E por que isso? Por causa das características de nossos dias, do aceleramento e da visitação. Em Joel capítulo 2, a partir do versículo 12 até o verso 31, você vê três fases de um cumprimento profético dentro da mesma profecia. Primeira fase, a primeira fase da profecia de Joel se cumpre nos dias de Joel. Veja, eles foram invadidos, eles tiveram pestes, tiveram secas, 4 bandos de gafanhotos, a nação definhou. Então agora o Senhor vem e promete para eles que iria de novo encher os lagares, queria espantar os gafanhotos e espantar os inimigos de sua terra. Encherei os vossos lagares serão cheias de azeite, de vinho e de trigo. Isso aconteceu. Outra coisa que o Senhor promete, vou enviar as chuvas de início e de fim, de outono e de inverno, ou seja, temporã e serôdia. O que o Senhor está mostrando é, vou regular as estações das chuvas. Ele fala de 2 chuvas, as de início e as últimas. A chuva de início vem para preparar a terra para jogar a semente. Ele está falando do ciclo normal da chuva. E as últimas chuvas vêm para preparar a terra para a colheita. O que é interessante é que no capítulo 2 ele fala de últimas chuvas e ele usa por 5 vezes a palavra derramar chuva. E no verso 28 Deus troca a palavra de chuva para derramar do Espírito. Quer dizer, ele faz uma conexão entre as 2 chuvas a 2 derramares do Espírito. Ele diz, assim como eu vou derramar a chuva serô de temporã, chuva de outono e de inverno, nos últimos dias eu vou derramar 2 chuvas do meu Espírito. Ele fala da primeira chuva. O primeiro cumprimento profético de Joel, ele usa o termo, vossos filhos profetizarão, vossos velhos sonharão. Veja, lembra o paralelo entre as 2 chuvas e o derramar do Espírito? É a mesma palavra. Na primeira chuva ele diz, vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. O apóstolo Pedro em Atos 2, ele parafraseia o texto de Joel, ele disse, isso hoje está acontecendo para que se cumprisse a profecia de Joel. Pedro faz uma parafrase, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Detalhe, ele não parafraseia 2 partes da profecia. Quais são? Vossos lagares serão cheios, vou encher de trigo, de azeite e vinho, vou mandar as 2 chuvas, vou espantar os inimigos, vou espantar os gafanhotos. Por quê? Porque essa parte da profecia se cumpriu em Joel, literalmente. Pedro também não parafraseia a parte da profecia que é, a lua vai transformar em sangue, o sol não dará luz, as estrelas cairão do firmamento. No mesmo texto de Joel, porque essa outra parte se cumpre no retorno de Cristo. Pedro parafraseia a parte do cumprimento nos dias dele, que se estenderia até os nossos dias. Você precisa entender que Atos 2 não acaba em Atos 2, só acaba no retorno de Cristo. Nós ainda somos a igreja do Pentecoste. Eis, nós
Nós ainda somos a igreja de Paulo, de Pedro, de Barnabé. Nós somos a igreja da perseguição dos leões. Nós ainda somos a mesma igreja, da mesma dispensação de Atos 2. Não somos outra. Na teologia se chama teologia continuista, ou seja, o Pentecoste de Atos 2 é o mesmo Pentecoste de hoje. Ou tem a sensacionista que crê que tudo passou lá. Nós não somos dessa linha. Nós cremos que somos continuidade de Atos 2. No entanto, escute bem isso. Quando o apóstolo Pedro parafraseia a parte da profecia, ele diz: como profetizou o profeta Joel, nos últimos dias vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Ele pegou a parte do dia dele. São 3 partes. Vossos filhos profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, até sobre os escravos derramarei do meu espírito. Ele não pega outra parte. As estrelas cairão, a lua transformará em sangue, o sol ficará escuro, que também está na mesma profecia. Isso ele deixa para o Apocalipse, mas ele pega essa parte. Você começa a perceber que parte da profecia de Joel não aconteceu em Atos 2. Nem a que Pedro repetiu. Veja, eu até acredito que talvez nos dias de Pedro nós tivemos vossos filhos profetizando. A palavra filhos profetizando ali é a palavra kulhós do grego, do mesmo termo de Gálatas 4 primeiro, que o apóstolo Paulo diz: digo porém que enquanto o herdeiro é menor de idade, nada se difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Ele está dizendo o seguinte: a palavra menor de idade ali é a palavra kulhós, criança, menino, criança. E criança na Bíblia vai até 12. É quando ela para de mamar, até 12 anos. O judeu mama até 12 anos. Depois que ele mama, ele pode ir no templo. Jesus foi no templo depois de desmamar. Samuel foi entregue depois de desmamar, com 12. Imagina? Agora veja, quando você ouve o termo criança, você pega a profecia de Joel, ela tem 3 conexões de idade ali na profecia do derramar do Espírito Santo. Primeiro, a palavra filhos é criança. É tão verdade que vossos filhos profetizam, vossos jovens têm visões. Não deveria ser o mesmo texto? Pior que não. O jovem ali, veja, tem o bar mitzvah, ele vai até 18 anos. Nós temos quase algo parecido. A criança até 12. Olha o que Pedro, parafraseando a profecia do Senhor na boca de Joel, diz: eu vou visitar crianças desde o ventre, desde colo até 12 anos. E ele está dizendo que na profecia dos últimos dias, não é que seus filhos seriam drogados, criminosos, terríveis, crise de ansiedade, iriam se cortar e ter problemas e dar crises e nervosismo, não. Estávamos pregando em Araxá, uma menina de 12 anos parou na minha frente, puxou a manga assim das 2 braços. Ela tentou suicídio 4 vezes. Eu chorava. Em Brasília, uma menina de 13 anos meteu o pé na porta. Meu filho e eu estávamos no camarim. Ela sentou na minha frente, mostrou a coxa e as pernas tudo cortada e os braços tudo cortado por mutilação e a parte também do suicídio. É uma dó. Provavelmente, talvez aqui alguns, lá em Boston, enquanto eu pregava, uma menina de 10 anos saiu da igreja, foi no banheiro e puxou uma corda. Veja, o diabo tem investido nessa geração. Criança não é a igreja de amanhã. Criança é a igreja de hoje, porém a liderança de amanhã.
Se você vai nos Estados Unidos, na Europa, você vai ver que não tem mais criança. E aonde não tem criança, não haverá igreja em 10, 15 anos. Nenhum outro tempo na história o diabo investiu tanto neles. Deixe-me te falar, não tem como você evitar que seus filhos tenham acesso a Netflix, TikToker e YouTube. Se o Espírito Santo não vier dentro da sua casa, não tem como. Se o Espírito Santo não visitar seus filhos, netos, sobrinhos, não tem como você ter crianças saudáveis em 10, 15 anos. Não tem como. O que você terá são filhos, netos, sobrinhos completamente diabólicos e cheios de bruxaria, ocultismo, satanismo. Daqui 10, 15 anos será um mundo de sacrifícios humanos, de animais feitos dentro de casa. Porque é o que os filmes, as ideologias, as músicas, os seriados estão ensinando. Ou o Espírito Santo vem e batiza com seu fogo e traz uma marca sobre essa geração, para daqui 10, 15 anos, ou tudo está perdido. Essa é uma luta que não dá para vencer, porque você quer vencer. Essa luta vence com o poder, porque a arma da nossa guerra não são de treta. Elas não são de argumentos. Elas são poderosas em Deus para demolir fortalezas. Não são guerras de gritaria e de briga. Elas são guerras de marcas e poder do Espírito Santo. Escute bem o que eu estou te dizendo. Para mim, avivamento se tornou um caminho sem volta. Eu e meu filho não prestamos para mais nada. Quando o Espírito Santo me falou, ele disse: olhe para daqui 10, 15 anos. Quando aquela menina parou diante de mim e disse: eu tentei suicídio 3 vezes. Eu levantei, bati na mesa e disse: Senhor, eu não aceito. Yeshua HaMashiach, Yahweh, Yahweh. Yeshua HaMashiach, Yahweh, Yahweh. Yeshua HaMashiach, Yahweh, Yahweh. Yeshua, Yahweh. Eu disse: essa não é a sua promessa. O Senhor não disse que nossos filhos seriam criminosos. O Senhor não disse que nossos filhos seriam assassinos. O Senhor não disse que nossos filhos teriam crise de ansiedade. O Senhor não disse que eles teriam que viver acordando com síndrome de pânico. O Senhor não prometeu isso. O Senhor disse: nos últimos dias eu vou derramar do meu Espírito sobre seus filhos. Eu vou fazer deles os profetas. Vossos filhos serão profetas. Vossos filhos serão profetas. Vossos filhos serão profetas. Você será profeta. Yahweh, Yahweh, Yeshua, Yahweh, lift them your eyes. Yahweh, Yahweh, lift
Eu lhe marco para daqui 10, 15 anos. Mortos irão ressuscitar através da sua vida. Paralíticos irão andar através da sua vida. Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, abra a boca e comece a profetizar. E sabe, então ele começa a queimar. E eu já descobri como ele marca. Você vai ver isso diretamente no livro Derretimento dos Servos e Corações Profundos. O coração começa a acelerar. Dispara. Os nervos começam a queimar. Parece que tem um fogo andando pelo corpo. É quando ele paira e nunca mais você é a mesma. Quando ele faz isso, é porque ele está lhe marcando para sempre. Quantos anos você tem, meu filho? 14, fica aqui. Olhe para esse garoto, aparentemente ele está normal. Uma nuvem que ainda não está sobre a cabeça dele, mas vai vir agora. E agora queima. Agora está sobre a cabeça dele. Yeshua HaMashiach. Ele tem 14 anos de idade. Yeshua HaMashiach. Yahweh, Yahweh, Yeshua, Yahweh, Yeshua, Yahweh, Yeshua HaMashiach, Yahweh. 13. Está queimando. E é um desespero brotando em você pela presença dele agora. Um desespero que você não consegue controlar. Essa menina tem 13 anos, é a mesma faixa etária. Ele está marcando seus filhos, netos, sobrinhos, para daqui a um tempo que nós nunca vimos. É o maior avivamento da terra. Veja, esse avivamento não vai vir. Ele já veio. Agora ele vai crescer. Crescer. Está queimando, está queimando. Está queimando, está queimando. Yahweh, Yahweh, Yeshua, Yahweh, 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 Yeshua, Yahweh, Yahweh,
11 anos. O que você está sentindo? Oi? Meu coração está acelerado. A Netflix nunca mais rouba isso. O TikToker nunca mais vai suprir. Por 3 minutos, ore em línguas aí, profetiza. Faça isso alto e forte. Tarakestoye talastrus tamaketalabas. Há um avivamento nascendo dentro da sua casa. Há um avivamento nascendo entre os seus filhos. Eles não vão acordar com pesadelo, eles vão acordar profetizando. Talabalabasorocotelecalabas. É Ele, meu anjo. Ele está sobre você agora. Muitos de vocês, jovens, vão ganhar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de almas para o Senhor. Eu estou chamando vocês para fazer história. Esse é o tempo da maior história da igreja. Qual o seu nome? Ayla. Quantos anos você tem? 9. Você está triste? Está com dor? O que você tem? Oi? Presença de Deus. É bom, né? O Espírito Santo está sobre você, Ayla. Está vindo agora um desespero da presença dele. Ele vai derreter você como uma vela agora. Como uma vela agora. Como uma vela. E você vai ver esse fogo lhe queimar.
Se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai por águas profundas, é o rio que te leva. Eu quero que você se entregue nesse rio agora. Entre em desespero pela presença dele. Desespero. Não se controle. O tamanho do seu grito é o tamanho da sua fome. Vamos lá! Vamos lá, Maricá! Nunca mais sua casa será a mesma. Ele vai visitar sua casa, Ele vai visitar sua família, seus filhos, sua esposa. Há um espírito profético nascendo. Mortos irão ressuscitar. Vamos lá! Lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Vamos ferver na presença. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Entre em desespero agora. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Cante o mais alto que você puder. Eu já coloquei as minhas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata.
fez em fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos em fazer o que nenhum homem fez em fazer o que a história nunca viu. De 8 a 19 anos. Vem. É um avivamento que está crescendo. Permanecer, Teu olhar me consumir. Eu sou todo ser, me aproximei, permaneci. O teu olhar me consumir. Eu sou todo ser. cante! Fogo Diante da majestade
vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Levante a mão e cante mais alto. Espírito, Espírito, mais alto que você puder. e desce. E enche-me de novo. Eu quero que com as mãos levantadas, gaste um tempo em profecia, orando em línguas. Todos. Deus já preparou um contra-ataque contra o diabo. fazem se prostrar? O que é que os anjos têm que os fazem cantar santo? O que é que os anjos têm que os fazem se prostrar? O que é que os anjos têm que os fazem cantar santo? O que é que os anjos têm? O que é que os anjos têm? O que é que os anjos têm?
ação do Espírito. Urgente. Não tem como ficarmos em pé diante da terrível apostasia. E avivamento não é um movimento para o mundo. Evangelismo é a obra da igreja no mundo. Avivamento é a obra de Deus com a igreja. Avivamento é quando Deus pessoalmente visita seu povo. Por isso que as crianças são as primeiras. A criança nunca precisa passar pela cruz, gente. O coração delas não tem reserva nenhuma. Me dá um microfone aí. Escute, esse é o som do avivamento. Escute, é isso que o profeta Joel disse: voltem-se para mim, assim diz o Senhor, com quebrantamento. A presença de Deus traz esse som. Uma vontade grande de derramar diante dele. Eu vejo um avivamento aqui de 18 anos. Ele vai acelerar. Aquilo que vocês conquistaram em 10, vão conquistar em 2, em 1. Só levante as mãos e sinta, curta a presença dele. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tu é a glória. Cante o mais alto que você puder. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Levante as mãos e grite a ele. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo. Tudo é para ti, tua é a glória. Grite bem alto, te exaltamos. Te exalto. O mais alto que você já cantou na sua vida. Senhor.
Levante as mãos e diga a Ele: te exaltamos, te mais uma vez te exaltamos. te exaltamos, te exaltamos. Deixa a unção cair sobre a sua cabeça agora. Queima, 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 queima. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Diga assim: Tu és digno de tudo. Tu és digno, Diga a Ele: Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Pois tudo vem de ti. Tudo é para e tua é a glória. Tua é a glória. Diga diante do trono dele: Tu és digno. Tu és Eu estava pregando no Peru. Escute isso. No meio do culto, uma menina de 4 anos veio e ficou do meu lado. E começou a orar em línguas. Orar em línguas. E eu parei e fiquei olhando para aquela menina. Como essas crianças aqui. E eu esperava que alguém subisse para interpretar. E a menina ficou orando em línguas. 4 anos de idade. Ninguém subiu. Então veio um russo enorme e parou do meu lado. Veio a esposa dele, peruana, e disse: meu esposo quer aceitar Jesus. Eu olhei e disse: sim, você quer aceitar Jesus? Ela falou: ele não fala espanhol. Então eu comecei a falar com ele em inglês. Ela disse: ele também não fala inglês. Eu falei: como é que a senhora fala com ele? Ela falou: eu falo em russo. Eu falei assim: mas ele entendeu o que eu preguei? Ela falou: nada. Então como é que ele quer aceitar Jesus? Ela disse: porque tudo que o senhor está pregando, tudo que você está pregando, essa menina aí está traduzindo para ele em russo. Eu falei: mas eu não estou falando em russo. Tá sim. Eu falei: não, essa menina não está falando em russo. Tá sim. Toda a igreja estava ouvindo ela orar em línguas. Olha a importância de você orar em línguas alto. Um jovem da Filipinas estava me assistindo, pastora. E aí o Espírito Santo veio e falou para ele assim: Cris, vai a Miami se encontrar com o pastor Hernani. Quando eu estava pregando lá em Miami, era uma conferência latino-americana. O jovem
pastor, ele, a esposa e 10 discípulos vieram no final e disse: o Espírito Santo me falou para eu vir a Miami falar com você. Eu falei: como é que ele te falou? O senhor estava pregando e falou: Cris. Eu falei: me deixa eu ver o vídeo. Quando eu fui ver o vídeo, eu falei: ô querido, eu queria muito acreditar nisso, mas eu não estou falando com você. Não, o senhor está falando: Cris, vai a Miami. Eu falei: não, eu estou orando em línguas. Ele falou: está aqui, minha esposa ouviu, meus discípulos ouviram, a igreja toda dele ouviu, vai a Miami. Esse jovem pastor é pastor das maiores igrejas nas Filipinas e no Japão. Eu estava orando em línguas, e foi isso que aconteceu no Pentecoste. Cada um ouvia falar na sua própria língua. Lá em Miami, uma criança no colo de aproximadamente 3 anos de idade estava dormindo. Na metade da mensagem ela acordou orando em línguas, e a mãe começou a gritar. Eu fui até a mãe e disse: o que foi? A mãe disse: minha filha não falava. Ela era autista, mas agora o Espírito Santo tomou a boca da criança. Escute o que eu vou te dizer. Daqui a Boston, daqui a Nova York, o Espírito Santo foi falando comigo: Hernani, eu escrevi isso em 2019, no livro Transferência de Unção. Não está aqui esse livro, ele acaba muito rápido. No início de 2019, alguém aqui vai se lembrar do livro, que talvez já leu o livro. Eu venho pregando isso desde 2019. Eu vou fazer 3 coisas no mundo nos próximos anos. Quem aí se lembra? O que é? Pode falar. Uma pandemia, guerra e depois, tá vendo? Vocês se lembram? Isso em 2019. Eu vou trazer uma pandemia no mundo. A pandemia, isso, gente, uma pandemia, uma guerra e depois um avivamento. A pandemia passou. Estamos diante da guerra. Agora está começando o maior e mais avivamento, o maior e mais poderoso avivamento. Yahweh é o nome de Deus. Yeshua HaMashiach é o nome do Senhor Jesus. Avivamento é uma cultura a médio a longo prazo. É uma cultura de oração, consagração e busca. Não é um evento, é uma cultura que nasce dentro da sua casa. Essas crianças aqui, jovens, adolescentes, os que foram marcados aqui não esquecerão nunca mais. Quantos anos você tem, meu filho? 12 anos. Espírito Santo, queima-nos todos os dias. Levanta-nos nas madrugadas. Nos dê sonhos e visões proféticas. E nunca mais seremos os mesmos. Amós diz que o Senhor derramaria fome e sede do Senhor sobre a terra. E agora Ele está derramando uma fome e sede dele sobre você.